tarde. O programa Isto é Amazônia deste sábado vai falar de saneamento básico. Este é um serviço problemático no estado do Amapá. Uma pesquisa feita pela Trata Brasil aponta que apenas 37,56% de uma população de 442.933 habitantes recebe água tratada em Macapá. Mas esse problema se agrava quando o assunto é coleta de esgoto. Olha, o indicador aponta um risível índice de pouco mais de 10% que são beneficiados com esse serviço. Isto é Amazônia, para tratar da questão, que é grave, fomos buscar um especialista, o engenheiro civil Rodolfo dos Santos Juarez. E também conversamos com o nosso comentarista maior, desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Você vai acompanhar a nossa reportagem mostrando essa problemática. E no próximo programa, nós vamos buscar, junto aos órgãos do Estado e do município de Macapá, quais são as soluções que os técnicos estão entabulando para resolver esse problema que é grave e é vergonhoso para o Amapá. Isto é Amazônia. Macapá é mais um exemplo de povoamento que iniciou nas margens dos rios amazônicos. No nosso caso, as margens do mais caudaloso rio do mundo, o Rio Amazonas. Macapá, como de resto todo o estado, é uma ilha e suas terras são entrecortadas por cursos d'água, rios, córregos, riachos, que sempre influenciaram nos conglomerados urbanos. A geografia amapaense é formada por florestas tropicais de terra firme, várzea, cerrado e muitos manguezais. A partir de 1758, iniciou a vila de São José de Macapá. Em 1856, ganhamos status de cidade. E em 13 de setembro de 1943, viramos território federal do Amapá. Em 1944, chegou em terras amapaenses o capitão do Exército Brasileiro, Janari Gentil Nunes, o nosso primeiro governador. Bom, a partir daí começa a história da expansão urbana de Macapá e o trabalho de saneamento básico. Tímido, bem verdade. Um governador que se preocupou com o saneamento básico foi Ivânioé Gonçalves Martins. Mas a partir dele, as medidas tomadas para ampliar esse serviço foram tímidas. O comandante Barcelos fez o arrimo da cidade, urbanizou os canais, mas o fato é que o crescimento desordenado de Macapá cometeu um sério equívoco: o aterramento das áreas de ressaca para a construção de moradias, as palafitas nas áreas de várzea, e assim estrangular os captadores naturais das águas da chuva. E a população de Macapá sofre, e sofre muito com esse problema que perdura até hoje sem uma solução. Estamos aqui com o engenheiro Rodolfo dos Santos Juarez, advogado, jornalista, radialista, escritor, poeta, uma figura extraordinária, desportista, não é? Mas eu gosto do Rodolfo, que eu gostaria de fazer uma apresentação, além de todos esses títulos que ele tem da academia e de tudo, de ser um homem que vive o seu tempo, uma referência intelectual
do estado do Amapá. Nós estamos fazendo um documentário sobre a macrodrenagem. O Isto Amazônia se preocupa com relação a esse serviço que me parece não existir no estado e que nós tivemos assim, seguidos anos, e todas as vezes que há uma precipitação pluviométrica acima da média, as enchentes inundam e desabrigam famílias, causando um caos, um transtorno terrível. No período carnavalesco, aconteceu novamente. Inclusive tivemos o adiamento da banda em função da tragédia que aconteceu em Macapá. E aí, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é macrodrenagem, o que precisa ser feito em Macapá para a gente minorar ou solucionar definitivamente essa questão. Primeiro, criar vergonha na cara. Primeira coisa. Porque nós tivemos essa condição, já tivemos esse início aqui em Macapá especificamente, mas não só Macapá, Santana e Porto Grande, nas três, que eram as três principais aglomerados que davam assim um aspecto de que cresceriam muito. Macapá confirmou, Santana confirmou, Porto Grande não confirmou, apesar de estar num local muito privilegiado ali. Mas então tinha que tomar cuidado com isso, tinha que preparar pessoas. Que teve, na década de 70, nós fomos preparados. Foi quando veio para cá Murilo, foi quando veio para cá Arnaldo, foi quando o Pastana se preparou, quando eu me preparei, quando o Biscoito se preparou, quando tantos outros profissionais. A gente lembra aí, alguns já se foram, mas a gente ainda está por aqui, né, pegando a vida das pessoas, e que servimos de testemunha para os erros sucessivos que vieram ser cometidos depois de 1991. Eu diria até depois de 1996. E desde quando a Azevedo assumiu a prefeitura, porque aqui tem um detalhe, a prefeitura, os prefeitos são culpados disso, porque os prefeitos, eles entendem que essa parte de drenagem, de asfalto, de água, de esgoto, não é deles. Não, isso aqui é do governo. Passa. Passa. Mas não é do município essa responsabilidade. Ele que tem que ter estrutura, porque ele que comanda a cidade. Então, quando a gente vai discutir a drenagem, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que tudo é uma referência de nível. Porque a água, ela não sobe. A água só desce. Então, quando a gente não tinha rua aqui, quando a gente não tinha travessa, ou não tinha muitas ruas, não tinha muitas travessas, alagava alguma coisa? Não alagava, porque a própria natureza se encarregou de deixar os corredores. Você tem ali o Jandiá, Pepe Socorro, aqui Mendonça Júnior, tem ali ali do Macapá, aquele de lá tem as Pedrinhas, por dentro ali tem a Coreia e tem a Lagoa dos Índios e o Rio Amazonas. O Rio Amazonas e a Lagoa dos Índios são os grandes receptores. Isso que eu falei aqui são os grandes condutores das águas pluviais. O que aconteceu? Começamos a aterrar loucamente. Agora mesmo, eu estava dizendo, os caras chegaram aqui na Coraci Nunes, nós tínhamos um asfalto de 24 anos, que ainda estava bom, mas estava merecendo uma cobertura. Mas eu não vi um teodolito eletrônico pedindo o grade da rua. Quer dizer, é tudo na cabeça do operador. O que é o teodolito? Explica pra gente essa linguagem técnica, o que é o grade, vai explicando. O teodolito, antigamente ele era um aparelho mecânico. A gente olhava, tipo binóculo, né? Para poder medir as alturas diferentes. Porque de acordo com a altura, a água corria e fazia com que a rua ela tivesse a definição do seu grade, ou seja, era o seu ponto mais alto. É aquela curva mais alta que tem da rua, porque a rua não é curva, o que a gente quer é para a água sair do centro e ir para a lateral. Mas a lateral ela precisa que seja coletada. Aquela sarjeta. Você tem vários sistemas aí, então você tem o de microdrenagem que a gente fala e o da macrodrenagem. A macrodrenagem são os canais.
E as microdrenagens são os elementos que levam para os canais. Isso é a tubulação. Então, mas a gente aqui não, a gente quer fazer o asfalto. Que se lixe para lá a coleta da água. Então, o que vem aí é isso. E vai cada vez piorando mais. Piorando mais, porque eu faço faltando mais. Permeabilizando mais. Não só por causa da impermeabilização, mas também por causa dos erros que você acaba elevando ruas e sacrificando as quadras. As quadras, onde a gente percebe, várias casas vão para o fundo, por quê? Porque nós levamos o grade da rua e não elevamos a quadra. Não dissemos para o morador, olha, tu vai fazer a tua casa, mas quem bastava dizer, tu vai fazer a tua casa, mas o piso do pátio é esse tamanho, 10 centímetros adiante é o piso de dentro da casa, o piso do banheiro é um pouco mais baixo, do sanitário é um pouco mais baixo, e a calçada proteção, que a gente chamava de calçada de proteção, aquela que protege para a água não infiltrar no pé do baldreme das casas. Então, essa água, ela corria naturalmente pelo quintal, do quintal saía pela porta onde a gente queria deixar que ela passasse e ia para a calçada, da calçada para o meio-fio. Meio-fio para a linha d'água. E da linha d'água para a boca de lobo, da boca de lobo para a tubulação secundária e depois para a galeria principal. E a galeria desembocando no canal. Porque a gente não sabe, nós temos todos os exemplos que temos, e foram feitos aqui e foram feitos certos. Nós temos ali uma galeria da Tiradentes, a galeria da Tiradentes. Ali é uma galeria de 2 metros de altura por 3 de largura. Ela está quebrada. Só vamos dar conta de que precisa consertar quando ela arriar de vez. Ela está quebrada. Vai ficar mais caro. Muito mais caro, vai encarecer muito para os moradores, vai encarecer muito para o setor público, não é? Vai como um todo. E o que acontece? Esse canal daí, ele vem e chega aqui no canal da Mendonça Júnior, que é um canal que a gente tem pronto mesmo. Não é? Então é o canal da Mendonça Júnior. Os outros não são canais. Esse negócio de limpar canal é burrice, é mesmo que ter quando tinha na prefeitura. É mais que enxugar gelo, porque o gelo não é limpo, aquilo não, é merda mesmo. Né? Então, o caso, por exemplo, que você tem, nós iniciamos um trabalho há tempos, lá no canal do Jandiá, que era até uma experiência, com gavião. Não deu certo. Tem 120 metros de gavião. O que o gavião faz é só mesmo definir a lateral do canal. Mas ele não protege, ele não tem a capacidade de absorção das próprias águas. Ele dura pouco, dura 10, 15 anos, porque rebenta os arames, rebenta, né? Porque a nossa área, que é uma área que tem uma água muito agressiva, né? Então é isso, para chegar na macrodrenagem. Vou te dizer, Roberto, nós tínhamos aqui o que chamava planta de referência. A gente sempre ouvia falar a cota 2. A cota 2 é a nossa referência aqui. Quer dizer, é 2 metros, foi medido pela Fundação Dom I, uma fundação técnica de trabalho urbano, que mediu que a distância da média das águas do Rio Amazonas para cima, a gente tinha que chegar no máximo ali no canal, porque quando foi feito o canal, ele foi feito tecnicamente. Já pensa se foi feito agora? Estava uma loucura aquele negócio lá da Beira-Rio. Né? Você chega agora, em algum lugar cedeu. Você percebe perfeitamente, fica até feio, né? O nível da água, aqui e acolá, ele sobra um pouquinho mais de muro de arrimo, aqui e acolá não sobra nada de muro de arrimo. Mas o fato é que ali foi feito e era a cota 2. Essa cota 2, ela foi distribuída em 26 pontos dentro da cidade. Eu lembro, lá, por exemplo, na calçada da Secretaria de Infraestrutura tinha um ponto de referência, na calçada do CCA tinha um ponto de referência. Significa o quê? Eu colocava ali o aparelho e aquele aparelho
Ele já tinha aquela medida lá, a partir daquela medida eu sabia o que é que eu tinha que fazer com as ruas. Eu tinha que subir, eu tinha que descer. Para poder... Era referência. Era referência, era 26 pontos de referência. Esses 26 pontos, sabe o que os pedreiros acabaram fazendo? Por exemplo, lá na calçada do CCA, tem uma placa de bronze que tem. Então eles arrancaram a placa de bronze, fizeram uma outra calçada bem mais alta e botaram a placa de bronze. Aí não serve para mais nada aquela referência. Quer dizer, botaram a placa de bronze em cima do cimento, só para dizer que está. Que tá. Mas eles tiraram. Quer dizer, a inteligência do fiscal que estava trabalhando lá era tão grande que era do tamanho da burrice dele. Certo? A situação ficou complicada. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, mas a gente vai voltar conversando com o Rodolfo aqui ainda sobre macro-drenagem, porque ele é o especialista nessa matéria, tá certo? Então, Isto é Amazônia vai para o comercial e volta já. Isto é Amazônia. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. Muito bem, estamos de volta com o programa Isto é Amazônia, continuando esse papo aqui com o Dr. Rodolfo dos Santos Juarez. Dr. Rodolfo, nós falamos do problema, mas vamos falar de solução? Tem solução? Claro que tem, essa é uma questão de engenharia, é cuidar tecnicamente das coisas. O que a gente passa por um momento muito difícil, assim, tecnicamente. Os técnicos que estão preparados aqui no estado, e nós temos, eles estão encostados, porque a política acabou dominando tudo e afastou os técnicos. Tem técnico que não gosta de política. Por isso que eu era a favor de que fosse criado para aproveitar os funcionários que tem o governo, principalmente do governo federal, que são os mais experientes, você ter ali um grupo estudando o Amapá. Porque a gente fala Macapá, a gente só vê Macapá, a gente mora em Macapá. Mas esses problemas acontecem do mesmo jeito aqui em Santana, não é? Ali na Porto Grande, ali em Taubal. Não acontece, por exemplo, por enquanto não acontece ainda em Cutias, são pequenos, para Cuba, que é pequeno. Mas se deixar, daqui a pouco mais, quando eles tiverem 20 mil habitantes, vai acontecer. Porque não está havendo essa motivação interna dentro das prefeituras, motivação técnica. Só se transforma tudo em política, certo? Uma feira não pode ser mais importante que uma rua. Um prédio não pode ser mais importante que uma rua. Alguém toma conta de rua aqui no Amapá? Não. Ninguém toma conta. Ninguém toma conta do sinal, que é negócio que dá lucro. Né? Lucro direto, quero dizer. Mas, olha, a drenagem nós padecemos de muito. E nós conseguimos a façanha de ser o último colocado no ranking, naquela lista, que é na lista fabricada internacionalmente para medir as coisas nacionais, porque a gente tem vergonha de medir. Enquanto São Paulo atende 98% com água tratada da população do seu estado, Macapá estamos com 40%, não, nós estamos com 44% de água tratada. Sim, água tratada. Esgoto, enquanto lá eles estão atendendo 70%, 75% do povo, lá em São Paulo, aqui nós temos 2%. Temos uma linha que foi feita há muito tempo, mais de 30 anos, essa que sai daqui da Fortaleza e vai até lá a Lagoa de Estabilização.
uma lagoa completamente esgotada, que ninguém cuida dela. Vamos ver se agora a companhia, que é a responsável pela água e seria responsável pelo esgoto também, começa a trabalhar isso aí para ver esse tratamento de esgoto. Nós não temos um exemplo de tratamento de esgoto aqui, a não ser os feitos estanques que são feitos para os prédios. Os prédios que são construídos, eles têm tratamento de esgoto. Não é? E esse esgoto, ele é tratado até um determinado nível, que acima de 80% pode lançar no solo. É o que eles estão fazendo, lançando no solo. Não é? Agora, eu queria que as autoridades, porque depende muito do comando dessas autoridades, os prefeitos, se preocupassem com as suas cidades. Mas não, eles se preocupam com a próxima eleição. Todo mundo se preocupa com a próxima eleição. Nós estamos vivendo um momento aqui de abarrotar de dinheiro, mas não temos saber onde aplicar. Não temos projeto para aplicar. E a drenagem seria um grande projeto. Aliás, que o marco regulatório, que é uma lei que foi atualizada, uma lei de 2009, que foi atualizada em 2022, né? Ela que trata do saneamento de modo geral, água, esgoto, drenagem e limpeza pública. Então esses quatro elementos é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. E a gente não está cuidando. E cada vez vai ficar pior. Não adianta a dona de casa reclamar, oh meu Deus do céu, entrou de novo água na minha casa. Vai continuar entrando no ano que vem, no outro ano que vem, porque o piso vai ficar na mesma altura dela. Quando era providência, imediatamente subir. Já, obrigatoriamente, ela teria como particular fazer tomar uma medida preventiva. Eu não sei quanto vai ser o grade dessa rua, daqui a pouco o cara mete mais 10 centímetros de asfalto, mais 10 centímetros de asfalto, mais 10 centímetros, daqui a pouco já está no fundo de novo. Não é? Mas a drenagem, essa macrodrenagem, ela tem que ser um programa de governo, dos governos, dos 17 dirigentes. Exemplo, né, Rodolfo? Em Belém do Pará, né? O governador do Pará, quem foi o governador que... O que tratou disso aí? Simão já tem. Simão já tem, né? Serve até de referência para a gente aqui, né? Fazer semelhante. Para a gente que vai lá, né? Sempre lá. Não, copiar o que é bom para copiar, meu Deus. E aqui nós dá para fazer melhor. Porque a nossa cidade é muito menor. Ainda é bem menor. Né? E ela tem, porque lá tem só a Baía de Guajará, não tem outro lado como tem a Lagoa dos Índios aqui. Agora a Lagoa dos Índios fizeram agora uma grande questão lá, que foi aterrar, né? Aterraram uma parte da Lagoa dos Índios. Aterraram. Uma universidade lá. Pois é. Não, mas não é da universidade, foi da ponte. Exatamente onde era o canal. Né? Onde era o canal. Mas foi aterrado ali, quer dizer, ali você vai prejudicar, não agora, mas no futuro. Toda a serra você vai aterrou a estrada de ferro, aterrou a ponte. Agora a gente precisa, viu? A gente precisa, essas autoridades precisam chamar atenção, botar. Não são eles que têm que trabalhar, tem que botar os técnicos para trabalhar. Certo. Os engenheiros, aqueles que compreendem, vamos trabalhar a drenagem. Porque todo mundo está sabendo que o dinheiro vem para a drenagem e vai chegar aqui e não tem um projeto. O valor, você falou do marco regulatório do saneamento, quanto que tem? São 700 bilhões de reais. Mas o Brasil todo. Para o Amapá é 1 bilhão e 300. É pouco. É pouco? É pouco. 1 bilhão e 300 bilhões é o que deve a cota que se está calculando para a gente para o Amapá, considerando aí a população, considerando as necessidades, e que a gente já parte sabendo que esse valor não dá. Mas nós temos aí muitos políticos influentes hoje em dia, eles podem perfeitamente, e não é a curto prazo, não tem 10 anos para fazer isso, mas tem que começar. Ninguém começa. Então, quando ninguém começa, ninguém tem perspectiva de término. Não é? Os canais, se fala tanto dos canais aí. A limpeza de canal. Que é dragagem, né? Que era dragagem, que não é um absurdo. Mesmo que ser quando o Roberto Góes colocou o programa de tapa-buraco. Aquele era um grande absurdo que virou um programa mesmo, né? Todo prefeito chegava lá, programa de tapa-buraco.
programa de tapa-buraco. E não resolvia nada. Aí chegou, agora, esse aspecto já complexo, né? Foi, agora emendou com o Furlan, esse negócio do asfalto, né? Que tem dinheiro pra cacete, né? E aí, então o asfalto veio aí e ninguém falou, mas não tapa-buraco. Você percebe que não precisa fazer tapa-buraco. Das laterais das vias para as águas. Sim, aí teria que fazer meio-fio, linha d'água. Agora eu acho que estão com vergonha de lançar meio-fio e linha d'água. Os técnicos estão com vergonha. Porque enquanto tiver tudo esculhambado aqui, aí vamos ter meio-fio e linha d'água. Mas depois que lançar, ele vai lançar errado, do jeito que está. Então os técnicos estão com vergonha, eles não querem lançar. Eu converso com alguns deles, não, ele vai lançar isso, não assumir essa responsabilidade. Depois vai ficar na minha coisa. Né? E tem um detalhe, os veteranos estão todos corados, digo mais uma vez. E os, né, que estão nascendo aí, os pintos novos, né, os pintos novos, eles estão aí doidinhos, né? Porque tem engenheiro agora 385 tipos de engenharia. Então, se forma num engenheiro. Quer dizer, então às vezes tem um engenheiro de produção, é engenheiro, né? De produção. Ele vai fazer meio-fio, vai cuidar da usina de asfalto. Aí não tem, nós não temos isso, não tem experiência e não tem o conhecimento. Né? Mas a drenagem, ela é absolutamente necessária. Essa é a primeira questão que tem que colocar na cabeça dos dirigentes atuais. Os 16 prefeitos e o governador do estado. E a nossa bancada federal. Não, a bancada, ela está animada. Se a bancada tiver visão de projeto, ela não vai fazer emenda de 70 mil reais, nem de 120 mil reais, emenda para fazer uma parte, fazer um remo, fazer um barco. Afinal, hoje nós temos um ministro, temos o presidente, praticamente o presidente do Senado novamente, temos o líder do governo no Senado, né? Nós temos o senador Lucas também, que é bastante atuante, então toda essa galera aí para buscar dinheiro. Rodolfo, então, para a gente finalizar aqui, o nosso pessoal aí que vive sofrendo com esse problema de alagamento ainda vai continuar por algum tempo aí, tendo que colocar o sofá na cabeça, geladeira. Bom, Rodolfo, eu agradeço, muito obrigado pela tua participação, pela entrevista aqui para o Estado da Amazônia, esclarecendo essa questão da macrodrenagem no estado do Amapá. Nós vamos ficando por aqui com o Rodolfo Juarez, hein? Isto é Amazônia. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. Desembargador Gilberto Pinheiro, nós estamos falando nesse sábado sobre macrodrenagem, sobre esse problema da microdrenagem. É um problema sério, que o senhor conhece muito bem, que se arrasta ao longo do tempo, né? Questão de alagamento, chuva, falta de infraestrutura, falta de saneamento básico no Amapá. E não é só no Amapá, é no Brasil inteiro. Você vê o que acontece também em São Paulo, né? Com as chuvas. Se a gente voltar, né, aqui para o final do século XVIII, início do século XIX, o Brasil começa a se tornar um país. O Antônio João sempre veio para o Brasil, porque até então o Rio de Janeiro, eles não tinham aquela ideia de drenagem, por exemplo, jogavam
excrementos na rua, ou seja, questão de higiene zero, né? Então já vem com a família real, que traz aquele conhecimento, acolhimento, né? Acolhimento cultural. Isso aí é muito importante. Já na época da Belle Époque, nós temos um exemplo de saneamento, é Belém. Belém era uma cidade metrópole, uma metrópole da Amazônia, e que tinha 97% de água e esgoto. Hoje talvez tenha uns 7, 8%, talvez uma boa parte que restou. Hoje teve um prefeito lá, Lemos, e ele foi um dos grandes prefeitos, talvez o maior prefeito do Pará todo, e ele trabalhava nessa questão da cultura do belo, logicamente pela questão da Belle Époque. Também era uma cidade, podemos dizer assim, europeia, e ao mesmo tempo água e esgoto, saneamento básico, ele se preocupou muito. Ou seja, se no caso do Belém, se eles tivessem mantido aquele destino, certamente que no turismo histórico ia lugar e gerar muitos empregos. Nós pertencíamos ao Pará, província do Pará, depois ao estado do Pará. O senhor é especialista. Nós éramos do arquipélago do Maranhão. O que nós tínhamos, por exemplo, se você vê essa região ali do Bailique, ali uma parte da Pedreira que é nossa, isso faz parte do majestoso arquipélago, não é? Então foi dividido. Isso aí faz parte do majestoso arquipélago do Marajó, que hoje a Pedreira é nossa, o Bailique é nosso, mas se tu olhar bem, porque ali, por exemplo, a Viçosa, a ilha da Viçosa, bem em frente está o arquipélago do Bailique. O arquipélago do Marajó, aliás, que eu chamo de majestoso, né? Falam de 17 municípios e em torno aí de 2.500 ilhas. São em torno aí de 70 mil hectares, se juntar terriários, dá 110 mil hectares. Né? Isso aí é muito ligado, logicamente, ao Amapá. E aqui vamos voltar para Macapá. Macapá, quando o governador Janari Gentil Nunes, aliás, um dos grandes governadores que nós tivemos, ele instala no dia 25 de janeiro de 1944, e aqui é do teu aniversário, né? 25 de janeiro é uma data importante para nós já falamos isso, porque a criação do decreto do presidente Vargas foi em 13 de setembro, foi só o decreto. Ele foi nomeado governador em dezembro de 43, e no dia 25, então, aqui instala-se o território federal do Amapá. É importante, porque Macapá, o município, em torno, deveria ter o quê? 2.500, por aí, 2.600 habitantes. Mas cidade talvez não chegasse nem a 1.000. E era precária. Porque quando se fala em água e esgoto, isso vem ainda do século XVIII, a única parte que tinha era a Fortaleza São José de Macapá. Só que a Fortaleza, quando o Janari chega aqui, ela estava abandonada. E olha o trabalho que teve o primeiro governador. Né? Ele começa a construir aqueles poços que hoje a gente chama poços amazônicos. Né? Eu lembro aí porque tinha um poço lá onde meu pai comprou um terreno, na Leopoldo Machado, com a presidente Vargas, tinha um poço desse, na época do governador Janari Gentil Nunes. Torneiras públicas. Era um início, era para abastecimento, mas era pouca gente, né? Então era difícil. Aí, a partir de 1950 é que ele dá uma noção para instalar esse sistema de água e esgoto ainda precário, vamos dizer assim, porque ele precisava fazer tudo no Amapá. E vem um dos grandes governadores que nós tivemos no Amapá, esquecido, aliás, que foi o Ivanel Gonçalves Martins, um militar rígido, sério, honesto, que ele morreu no Rio de Janeiro há 86 anos, morando de aluguel. Ele teve que vender o apartamento dele, né? E sério, ele gostava muito do Amapá, morreu, e a gente não fala nada do Ivanel.
Quando ele chegou aqui, água e esgoto. Nós tínhamos sempre aqueles poços amazônicos. E só. E falam que ele então chegou num ponto, dizem que ele chegou como ministro do interior e levou uma proposta para 450 mil habitantes. O ministro não chamou de corpo, porque sabia que era uma mulher, só chamou de doido, dizem, né? E aí ficou para 150 mil de água e um pouco do esgoto, e praticamente não nós temos, né? Aí você vê uma mudança na questão da Caesa, porque na época foi. Aí outros trabalhos, ele ficou até de 67 a 72, outros trabalhos. Mais de 145. 5 obras, né? E obras importantes, colégios dele, como Tiradentes, né? O próprio Almeida Café, que ele arrumou ali, o CCA, que a gente chama, e os colégios, né? Trabalhou também em água, esgoto, asfalto, asfaltou até Santana, abriu a estrada lá para o Goiapoca. Isso é importante, isso porque a gente esquece, eu não vejo aí nenhuma homenagem a ele, nada, absolutamente nada. Né? A gente tem uma memória e foi um governador rígido, mas ao mesmo tempo trabalhador que fez muito pela Amapá. Mas essa questão da macro-drenagem, por exemplo, nós estamos precisando, por exemplo, aqui no Amapá, você vê ali no canal do Jandiano. Ali seria interessante, porque a gente vê, precisamos trabalhar nisso para poder as embarcações entrarem e sair, não ter que esperar a maré. O grande problema disso é que nós não temos um lugar. Se você tiver que sair com urgência, você tem que esperar pela maré. Então você vai lá para Santana, porque daqui não sai. E essa é a importância da drenagem. Belém, por exemplo, você sabe que um dos grandes governadores do Pará dele foi Almir Gabriel. E antes aquele ali em Belém ali era horrível. Ele fez um trabalho na drenagem, ali na Ponte do Gala, aquela região ali da Senador Lemos, e trabalhou. Então, precisamos trabalhar nisso, nesta macro-drenagem, até porque a gente está vendo também as pessoas transformam o nosso rio, o nosso igarapé, de verdadeira lixeira. A gente trabalha, não podemos permitir isso. Essa questão de educação ambiental que nós trabalhamos, nós falamos no nosso programa, eu tenho falado isso pelo menos 30 anos, mais de 30 anos, que as nossas faculdades deveriam ter como matéria obrigatória no curso de pedagogia capacitação ambiental para o professor. Eu queria breve abordar a informação a nossa geografia, né? Porque nossa característica é uma área intercortada por curso d'água, igarapés e rios. Né? E nós, na Amazônia, quase todos os conglomerados urbanos, eles se deram às margens do rio. Com certeza. E aí, eu vejo, em sua visão, eu sou um homem mais experimentado, porque nós temos um equívoco, por conta de uma política de urbanização. Nós acabamos ocupando áreas baixas da cidade, que eram os corredores naturais da água da chuva. Todas as várzeas nossas estão ocupadas, antropizadas, com palafitas ali. Principalmente a nossa chamada ressacas, que são essas bacias. E nós temos, isso é importante no clima, essa questão das ressacas. E nós não soubemos aproveitar e trabalhar nisso aí. Nós vamos receber aqui. Entra governo, sai governo, tem uns que vão lá e ainda fazem as fontes. Legitima aqui. Cobra energia. O cara está cobrando energia. Ao invés de trabalhar, não permitir que elas sejam invadidas, pelo contrário, mostrar outras áreas. Nós temos tantas áreas para você colocar, para você trabalhar em conjunto
projetos habitacionais, mas investir na ressaca, isso aí fere o meio ambiente. E aí você vê o que acontece. Né? Você acha também, doutor Gilberto, que a questão das invasões, por exemplo, que está acontecendo à margem da rodovia Norte-Sul, que já não é mais Norte-Sul, já é ali uma grande probabilidade de prosperar, como outras invasões já prosperaram. O meu medo ali, sabe o que é? Que ali é perto do aeroporto, né? E a gente, você imagine ali, a questão é do saneamento, se não houver, a questão ali realmente, por exemplo, tudo, e entrar aí num voo desse aí, numa turbina, isso aí eu acho que é infraero, deveria dar uma olhada, aeronáutica, porque é perigoso, né? Haver uma invasão ali, por exemplo, entrar naquela região, e se houver um desse entrar numa turbina... Tem que ver o que é mais fácil. Tirar aquele povo de lá ou do aeroporto de lugar. Pois é. E aí veja como é que fica a situação ali, né? E aí depois vão dizer assim, não, mas nós vamos apurar, vamos abrir inquérito, não adianta, nós estamos denunciando isto aqui no Isto é Amazônia, esta é a nossa preocupação. Muito bem. Isto é Amazônia. Chegou ao final de mais um programa Isto é Amazônia. Eu espero que tenha agradado a você, telespectador, que nos dá a honra e o privilégio da companhia todos os sábados através do SBT e também do canal do YouTube Isto é Amazônia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vá lá, se inscreva no Isto é Amazônia, deixe seu joinha, seu like e olha, também vá lá, faça seus comentários, sugira, faça sugestões de pauta, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né, ao encontro dos interesses da nossa sociedade. Esse é o nosso propósito, é de dar visibilidade às questões da nossa região, mas fundamentalmente as questões de Macapá, do Amapá, tá certo? Então nós queremos a sua contribuição e a sua participação. Esse programa de hoje foi um programa provocado. Um telespectador falou: Roberto, por que tu não falas do saneamento básico? E aí eu levei esse tema para o desembargador Gilberto Pinheiro, ele topou e a gente está fazendo, né? E a gente sabe que tem muito mais informações para ser postadas, colocadas, reveladas para vocês sobre esse assunto. Mas o principal eu tenho certeza que nós conseguimos atingir. Agora, nós vamos buscar através de contatos com a Prefeitura de Macapá e do Governo do Estado, falar com os órgãos afetos a este problema, a esse serviço, que é o saneamento básico, para saber quais são as ações que estão sendo entabuladas, né? Vamos agora mostrar uma outra face. Nós mostramos as críticas, né, do engenheiro Rodolfo, fizemos a análise com o desembargador Gilberto. Nós, nas nossas pesquisas, evidentemente, que para fazer um programa desse a gente tem que pesquisar, né? Eu estive pesquisando, verificando, encontrei uma obra muito interessante na internet, e deu uma lida. Então a gente percebe que esse é um problema que se arrasta secularmente no Amapá. Nós fizemos aí um pouco um passeio histórico breve sobre a condição de vila, depois de cidade, de território, mas o fato é que o saneamento realmente só começou a acontecer em Macapá a partir da chegada do Janari, né? O Amapá foi criado em 43, no período da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali entre 1939 e 1945, por ali. Então os americanos tinham interesses bélicos, né, e também econômicos nessa região. Então, através do Acordo de Washington, eles fizeram uma parceria para ajudar na implantação de melhores condições de saneamento em Macapá, na capital. E o Janari começava então a desenvolver, né, a gente já falou tanto da nossa história aqui, o Hotel Macapá, a Praça do Barão, né, Barão do Rio Branco, a Rua da Praia, o surgimento dos bairros do Laguinho, do Trem e da favela, o bairro Central, e isso tudo foi crescendo cada vez mais e fomos surgindo com as nossas instituições. A CAESA, por exemplo, ela surgiu em 1969, aí já na égide do governador Ivanhoé Gonçalves Martins, que, segundo as nossas pesquisas, foi um dos governadores que mais se debruçou nessa questão. Um governador austero, um governador, né, bastante
rígido, né, nas suas atividades, né? Ele era um general do Exército, coronel, né? Um coronel do Exército, não chegou ao generalato por uma questão com o presidente da República da época, que o colocou na reserva mais cedo. Esse é outro detalhe para falar sobre o Emanuel. O fato é que nós fomos fazendo pesquisas e fomos encontrando que o Emanuel teve um trabalho muito dedicado na questão do saneamento. Depois, evidentemente, cada governador colocou um tijolinho nessa construção, mas percebe-se hoje que é insuficiente, não atende à expectativa da população. Tanto na questão da água tratada, na distribuição da água, nós temos sistemas isolados, mas são precários. A reclamação é constante da nossa população, com a péssima qualidade da água em alguns setores que são inadequadas para o consumo, e em outras questões, né, a questão da permeabilidade, a impermeabilidade das nossas vias públicas, ruas e avenidas, e sem o devido acabamento das laterais, né, os aterramentos das áreas baixas, a construção de casas, né, como a gente costuma aí falar sempre das ressacas, todas antropizadas, todas ocupadas por palafitas, pontes, o que legitima esse tipo de ocupação, que é lamentável, que é uma ocupação urbana que coloca um cidadão, uma cidadã, numa condição de habitação inóspita, inadequada, insalubre, né? O juiz federal, o João Bosco, ele diz assim: mora em cima da fossa a céu aberto. É uma realidade, porque todos os excrementos dessa residência são despejados nessas áreas alagadas aí, e não tem para onde escoar. Então fica ali, aquela coisa fica fermentando, uma coisa horrível. Então foi esse o propósito, tá bom? O Isto é Amazônia, a gente vai encerrando por aqui. Mas o assunto não, nós vamos voltar a tratar dele, porque ele é muito extenso, ele é muito longo. E a gente precisa levar mais informações sobre esse serviço que precisa ser feito no estado do Amapá. Para finalizar, eu volto a frisar, nós vamos buscar contato com o governo, através da Secretaria de Obras, e com a Prefeitura de Macapá. Vamos falar também sobre a meteorologia, porque ela é importante nessa questão toda, para a gente saber sobre a série histórica de chuvas e como é que está previsto, né, o tempo para a nossa Macapá nesse mês de março, né, final já estamos chegando a março, abril, período das chuvas. A gente vai conversar com o nosso meteorologista, o professor Jefferson. E vamos conversar também com o pessoal da Defesa Civil do Estado e do município, porque eles que estão sempre na linha de frente todas as vezes que acontece um problema, como aconteceu agora no período da quadra bumesca, inclusive retardou o início da banda, né, que não saiu na terça-feira gorda de carnaval, como é tradicionalmente, né, mais de 50 anos que sai na terça-feira gorda, teve que mudar de data em virtude dos problemas que aconteceram depois das fortes chuvas que se desabaram sobre o solo macapaense, desabrigando, inundando casas e desalojando famílias, né, dando prejuízos materiais para muita gente. Bom, o Isto é Amazônia fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, dá o teu like, o teu joinha e te inscreve no canal Isto é Amazônia, lá no YouTube, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo sábado com mais um programa Isto é Amazônia. Isto é Amazônia. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores
no pré e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá.